importante as pessoas se colocarem, mesmo que seja para ressaltar algum dos pontos, mesmo que seja para falar que ficou com alguma dúvida. É importante todo mundo falar que esse é o nosso espaço para tirar dúvidas, para entender melhor esse projeto e para saber o que vai acontecer com essa universidade caso ela ceda a esse programa e também levando em conta o segundo ponto que são os cortes, né? Então, se inscrevam, não sintam vergonha. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou secretária de Mulheres do DCE e também sou conselheira do Consune, né? E ontem a gente tirou, uma das pautas, né, que a gente debateu foi a questão orçamentária da universidade, mas acho que eu não vou entrar muito nessa seara, porque o nosso segundo ponto é sobre a questão orçamentária dos cortes e a professora Mônica vai vir aí para conversar com a gente, né? Mas eu acho importante falar que a perspectiva da UFABC é ruim, né? É muito ruim, é preocupante. A gente já esgotou as nossas reservas, a gente está operando no limite para fechar 2019, não pode acontecer nenhum imprevisto e não tem perspectiva nenhuma para o próximo ano. E eu estou começando a falar isso porque não é por acaso que isso está acontecendo por conta de crise, não é por conta de falta de dinheiro. Isso é um projeto. Isso é um projeto de sucateamento da nossa universidade. E é um projeto de sucateamento visando a privatização. Não é à toa que nesse momento, que é onde a gente está mais vulnerável, que se apresenta esse programa do Futuris, que é colocando a universidade contra a parede, falando assim, ou vocês aceitam esse programa, ou vocês vão simplesmente fechar as portas. Como a gente já tem universidade agora que não vai operar no segundo semestre. Como a gente já tem universidade que no mês de setembro também vai ter que parar de operar. E a projeção é que ano que vem quem feche as portas seja o UFABC. Então, eu queria usar meu espaço de fala não só para conscientizar e dar esse tom de gravidade que a gente está vivendo e dizer que só tem uma saída, que é ocupar as ruas, que é fazer mobilização, que é ir para cima contra esse governo. A gente tem visto que o presidente está completamente desgastado. Um dos grandes motivos dele foi as mobilizações estudantis. Então, a gente não pode retroceder, a gente não pode recuar, a gente não pode ter medo e nem vacilar nesse momento. A gente tem que continuar avançando, a gente tem que continuar demandando. E eu acho que o mais importante aqui, eu acho que todos os alunos têm mais preocupação e que trouxe muitos alunos aqui, é sobre as questões do fretado, que é a questão de como vão ficar as questões das bolsas, de moradia. E tudo isso passa por esse debate. Eu me coloco aqui que eu, como estudante da UFABC, não aceito mais abrir mão de nenhum direito. Não aceito abrir mão dos fretados, não aceito abrir mão do RU, não aceito abrir mão de bolsa. E só tem uma maneira de fazer isso. Indo para luta. Indo para rua. Ocupando em massa as ruas no dia 13. Essa é a única saída. Concluo. Agora é o Victor Falcão. Se inscrevam. Eu estou aqui para inscrever vocês. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Victor. Eu sou militante da União da Juventude Comunista, estou aqui na UFABC. Faço bacharelado em Ciências Humanidades aqui. E, bom, o que eu acho que eu gostaria de falar aqui nessa Assembleia, que eu acho que é muito importante que seja um ponto debatido pela gente e ressaltado. Em grande parte, a Ana já tocou no que eu gostaria de falar, mas eu acho que tem mais ainda para a gente se aprofundar nesse debate. Eu acho que, como ela falou, o Futurice faz parte de um projeto, que é um projeto do governo Bolsonaro, que é um projeto de sociedade. Então, ele também está ligado com os outros ataques que a gente vem sofrendo, está ligado com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, está ligado com os cortes orçamentários que a gente já tinha sofrido e com os que a gente vai sofrer mais para frente, justamente porque o projeto do Bolsonaro é um projeto de acentuar a exploração que a gente tem na nossa sociedade, em oposição ao que poderia ser um projeto de superação da desigualdade, só que não é isso que está colocado nesse momento. O projeto do Bolsonaro é um projeto que está do lado do capital, e na sociedade capitalista como a gente vive, a educação ela tem um papel social que é muito importante.
E o papel social que o governo Bolsonaro quer dar para essa educação é justamente o papel da extração de lucro. Então é acabar com o ensino crítico, é acabar com a possibilidade de questionamento dentro da universidade, é acabar com a ideia de que a universidade tem que servir aos interesses das pessoas que estão fora daqui, acabar com a ideia de que ela tem que resolver os problemas da sociedade, e sim colocar que a universidade é mais um espaço da lógica do produtivismo, da lógica da extração de lucro. Né? Eu acredito que a universidade tem que ser um espaço onde o que é produzido, onde o que é pensado, tem que atender às demandas de quem não está aqui, tem que atender às demandas da nossa população. E a única forma da gente conseguir isso, da gente conseguir que a universidade esteja engajada em um projeto radical de transformação social, de mudança, é por meio da nossa luta, é por meio do fortalecimento das entidades, então do fortalecimento dos centros acadêmicos, do DCE, do DA, fortalecimento das entidades de estudantes como é a UNE e por meio da nossa mobilização. Então, é nesse espírito das lutas que a gente teve no 15 de maio, das lutas que a gente teve no 30 de maio, na greve geral do 14 de junho, que eu chamo todo mundo para se somar às atividades que o DCE propôs, para se somar à atividade do dia 13 de agosto, para a gente conseguir lutar por essa educação que seja transformadora e que seja popular, diferente do projeto Futuris e do projeto do Bolsonaro. É isso. Guilherme Alves. Boa tarde a todos. O projeto Futuris tem um ponto interessante, que é de trazer, entre aspas, trazer mais renda às universidades. Mas, da forma que é feito, ele abre uma brecha terrível para a educação em todo o país. Abre brechas para as empresas ditarem o que é e o que não é estudado, o que é e o que não é ciência, regularem a ciência e todo o ensino no país. O projeto também abre brechas para o governo largar de vez todas as responsabilidades de manter as universidades e o ensino. Como vamos ter qualquer ensino se o governo não mantém nada? Quem vai garantir que as empresas vão agir de forma justa, permitindo que estudemos o que deve ser estudado, que é tudo, e permitir nossos direitos, permitir que as universidades se mantenham de verdade? O projeto Futuro, é realmente um caminho para a privatização das universidades. Obrigada, Guilherme. Agora é o Ícaro. E se inscrevam, gente. Só tem mais uma pessoa depois do Ícaro, por enquanto. Boa tarde a todas e todos. E eu queria aproveitar o momento de falar aqui para dar mais um toque nessa questão do quão crítico que nós estamos nesse momento. Nós já estamos passando num cenário de extrema ameaça. Eu acredito que vocês devem ter percebido que isso pode ter ficado meio óbvio, mas nós não vamos ter essa universidade ano que vem se seguir desse jeito. Acabou o FABC e vai continuar seguindo até acabar o ensino público no Brasil. Nós estamos nesse passo, é esse o ritmo que está seguindo. A ideia desse projeto é extremamente simples. Você tira o controle da mão de alguém que foi escolhido pelo povo. Você tira o controle da mão dos estudantes. Você joga o controle na mão de um banqueiro. É exatamente isso que esse governo quer. Ele quer um jeito de que banqueiros, de que capitalistas, de que pessoas ricas controlem esse país. E o jeito que eles querem fazer isso é tirando a nossa universidade. E é bem simples. Ou nós vamos fazer o que uma empresa grande quer, ou nós continuamos com o nosso ensino. Nós continuamos com o nosso futuro. O futuro esse deles, eles querem um futuro para eles. Eles não querem o nosso futuro. Se nós ficarmos aqui no imobilismo, se nós ficarmos parados, esperando que o governo vá ser bonzinho e ajudar a gente, acabou o FABC e acabou o nosso futuro. Não vai ter ninguém aqui se formando por causa que já era. Enquanto nós não formos para a rua, enquanto nós não formos lutar, nós não se organizarmos e fizermos um futuro diferente disso aqui, o futuro deles vai ter sucesso. E o futuro deles não é bom para a gente. Não é um dia que um trabalhador, que alguém como eu, que veio de uma favela, que nasceu pobre, não é um futuro que alguém vai ter. É um dia eu não teria um futuro.
eu não vou ter emprego, eu não vou ter qualidade de ensino, eu não vou ter uma esperança na vida. Eu e mais outros milhões que estão lá fora. E aí está nas nossas mãos agora. A gente pode lutar para barrar isso o quanto for preciso, ou a gente pode ceder e deixar isso passar. Agora está nas nossas mãos. Não vamos ficar parados. A gente tem que ir para a rua. 13 de agosto nós vamos nos unir e estar lá. E é com orgulho que nós vamos barrar esse projeto novamente. Nós vamos fazer o que for preciso para acabar com isso. Agora é a Bianca. Queria colocar um panorama do que significa a acessibilidade dentro desse projeto. Do jeito que já está agora, ou já era então a educação pública, as universidades públicas, a gente já sabe que as cotas são fundamentais e elas são insuficientes. Porque a gente tem uma taxa de permanência muito baixa em relação às pessoas que entram. Quem entra em ampla concorrência, entra porque tem condições melhores de ensino, provavelmente são pessoas que têm uma renda maior, e por isso elas estudaram em escolas particulares, elas não estão sujeitas ao ensino público básico. Quem entra nas cotas, sejam elas raciais, sejam elas por renda, sejam nas cotas trans, que é uma coisa ainda muito pequena, se a gente falar do projeto federal, porque a gente tem isso agora na UFABC, isso é uma coisa muito nova, e as bolsas que mantêm essas pessoas aqui dentro, elas estão sendo cada vez mais cortadas, elas já são insuficientes antes de corte, com corte elas são ainda menos, e isso já é uma questão, a permanência dessas pessoas dentro da universidade pública. Agora, o Futurice, ele também entra com 2 pontos, que são a flexibilização do diploma, e o incentivo para que cursos particulares, cursos pagos, tenham a maior possibilidade de colocar cursos à distância, que é um ensino muito mais precário, e que são modelos comprados de fora, comprados dos Estados Unidos e da Europa. Claramente, nós temos essas grandes empresas que vêm dos Estados Unidos e da Europa, e elas têm a possibilidade agora de vender produtos, cursos, que são comprados por universidades particulares, grandes redes que atendem inúmeras pessoas, que têm facilidade de abarcar mais gente do que a gente tem, de aumentar as vagas no ensino público, porque elas, enfim, têm esse dinheiro rodando, elas vão baratear os cursos delas, e assim a gente tem esse governo vendendo uma falsa ideia de acessibilidade, de que essas pessoas vão poder comprar facilmente os cursos, essas pessoas vão poder se formar facilmente, ter diplomas que são flexibilizados e cada vez menos válidos dentro do mercado de trabalho e dentro da academia em geral, porque eles são comprados, eles não têm validade, eles estão sendo flexibilizados. Não é que esses cursos agora vão ficar bons. Eles estão aumentando porque a gente está sucateando a possibilidade deles existirem. Agora é a Ana Lu e depois o Ian. Boa tarde, todo mundo. Eu queria fazer uma fala bem rápida, na verdade, porque eu sigo o Carta Educação, que é um portal da Carta Capital, e eu acho que nesse cenário que a gente está vivendo, de ter retrocessos diários, de ficar complicado de acompanhar as notícias diariamente, é importante seguir algum meio de comunicação que faça um panorama geral do que está acontecendo com a educação. Então, eu sugiro que vocês se inscrevam, é só inserir o e-mail no site da Carta Capital e receber o boletim diário, porque faz muita diferença na hora da gente se mobilizar. Agora é o Ian, depois João. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ian, faço parte da diretoria de comunicação do DCE e eu queria passar um panorama geral da nossa situação aqui na faculdade, né? Eu participei da audiência pública que o reitor fez recentemente e ele falou de como é que estava o nosso orçamento. Existe uma coisa chamada restos a pagar, que é a grana que eles usam para continuar os contratos no ano seguinte, antes deles receberem a verba que é para o próximo ano, porque demoram uns meses para receber. E essa verba, ela está sendo usada, ela vai ser usada para podermos terminar esse ano de uma forma decente. Então é o seguinte, já tem faculdades
que não tem energia elétrica, já tem faculdades que não estão funcionando. E aí ele vem agora com esse projeto Futurice, que ele diz que é um modelo que nós temos a escolha de aceitar ou não esse modelo, e que na verdade não é bem assim, porque no Congresso da ONU a gente viu que diversos reitores não foram empossados do seu cargo. Tem vários reitores que foram colocados de forma autoritária, não foram colocados de forma democrática, e que, assim, a gente viu que na brincadeira o nosso presidente foi eleito. E não é o momento da gente brincar agora, é um momento grave. E eu quero avisar que eles não vão parar a gente. A gente vai para as ruas, a gente vai lutar, e é melhor esse presidente pisar ligeiro. É isso. Agora é João, depois Jennifer. Não, se quiser passar. Fala isso, Ah. Boa noite, meu nome é João. A grande parte daqui tem uma posição política bem clara. A gente, quando fala de um projeto de educação, não é um projeto de educação excludente, é um projeto includente, é isso que a gente defende, pelo menos eu defendo. O grande problema é que a gente vê hoje com esse projeto do futuro, isso não é somente um ápice do iceberg. É um conjunto de fatores que leva à retirada do Estado como ele se vende, para não um exercimento de educação como um direito de desenvolvimento de Estado. Então, a gente tem que trazer aqui um grande debate, não somente como se fosse uma universidade, mas com um fator que é um futuro. A gente tem uma reformulação do Fundeb, que é basicamente o Fundo de Desenvolvimento de Educação de Base, que vai vencer em 2020. A gente não está debatendo, mas ele é mais que necessário para levar a educação aos municípios menores. A gente também tem uma grande questão, que é esse futuros que aposta num mercado que até hoje é difuso e é no escuro, porque apoiar fundos imobiliários não tem em nenhum momento da história, nenhum país desenvolvido, inclusive no Brasil, onde empresários têm interesse em investir em universidades privadas. A gente tem um processo de balcanização da universidade, onde as pesquisas são orientadas com efeitos de fundo. Não pode falar que as universidades, ao longo desse tempo, não recebeu dinheiro privado, até ao contrário, se hoje abriu o site da UFABC, lá tem captação de recursos. O problema é como esse projeto está sendo incluído, está sendo exercido, como ele vai se desenvolver a longo prazo. Porque fala hoje que um fundo de 50 bilhões, que é especulativo desde o princípio, vai trazer uma autonomia financeira, se torna irrisório dentro da nossa definição das deficiências como a universidade. Então, esse debate não deve ser só restrito. Nós, como futuros vai ser incluído não somente dentro da UFABC, mas no padrão de desenvolvimento do Estado com a educação. Então, eu trago pelo menos esse debate porque existe um fundo de educação sobre estudos econômicos na parte de educação, que são grande parte de alunos da USP que se formou lá. E a gente sempre está aberto, porque o Fundeb, a gente está num debate já há 3 anos, e pouco tem se falado, a sociedade civil tem falado muito pouco, em especial porque a gente não vê o engajamento da sociedade, e isso não é um problema, isso é um sintoma que a gente tem falhado, não só dentro da universidade, com o pilar de extensão que cada vez mais falha e mostra que a gente tem se formado uma ilha, mas são diversos fatores e sintomas que mostram que a gente aceitou e tem aceitado de forma passiva esses projetos que são privatizantes de uma educação que é excludente porque a gente não consegue bater. É isso, basicamente. Jennifer. Eu sou a Jennifer, sou da Juventude Anticapitalista e Revolucionária Faísca. A gente foi para o Congresso da UNE, aí fizemos parte da oposição de esquerda, inclusive criticamente, porque a gente acha que nós estamos numa situação que o movimento estudantil ou se une nacionalmente para poder derrubar os ataques, ou por fora disso é muito difícil, ainda que cada universidade tenha as suas especificidades, mas a gente sabe que esse governo, que é um governo que odeia a classe trabalhadora, odeia os estudantes que questionam, odeia as mulheres, os negros e os LGBTs,
vão vir para cima e a gente precisa pensar de maneira bastante efetiva como é que a gente coloca de pé e arma o movimento estudantil para poder barrar os ataques. Então, para pensar um pouco a questão do Futurice, né? Porque eu acho que o Futurice ele tem um elemento principal, que é um ataque que ele fere a livre produção de conhecimento. Ele impede que as universidades possam utilizar os seus espaços para poder fazer pesquisas e investir naquilo que os estudantes e a comunidade acadêmica ou a população preferem. Então, o Futurice vai colocar totalmente as pesquisas e a forma de contratação, inclusive dos professores, na iniciativa privada. Ou seja, um governo que a gente sabe que é privatizador, que quer vender todos os recursos do país, ataca a educação, e não só ataca a educação, mas ataca o conjunto da classe trabalhadora com a reforma da Previdência, né? Então, a gente sabe que são ataques conjuntos. O movimento estudantil saiu na rua no dia 15 e no dia 30, junto com os trabalhadores, junto com os professores, para poder barrar a reforma da Previdência e para poder barrar os cortes na educação. O governo viu a força que tinham os estudantes aliados aos trabalhadores e, por isso, quis dividir os ataques. Então, passou a reforma da Previdência e agora querem vir com o Futurice para poder atacar a educação. A gente acha que só a luta unificada, e é por isso que a Juventude Faísca batalha, para poder unificar o movimento estudantil junto à classe trabalhadora. A gente tinha, na verdade, feito um chamado para uma roda de conversa nossa, e a gente decidiu adiar porque a gente acha que a Assembleia é um espaço importante e precisamos, sim, discutir com os estudantes. Então, eu queria aqui, inclusive, estender o convite. A nossa roda de conversa vai ficar na semana que vem, na próxima terça, no dia 6. Então, estão todos convidados. E, por último, eu acho que os companheiros fizeram algumas propostas do ato do dia 13 e das idas em trens e diálogo com a população. Eu acho que é muito importante, acho que a UFABC e a gente deveria discutir em bloco para esse ato, mostrar as nossas pautas, irmos todos juntos. Inclusive, eu acho que a iniciativa de ir para trem, ônibus, etc., é fundamental porque a gente coloca o diálogo com a população, mas acho que a gente deveria ver como a gente se organiza para passar em sala e mostrar e deixar consciente todos os estudantes da UFABC que nós precisamos ir para a rua, que nós vamos lutar e que o governo Bolsonaro vai ter que tremer porque a UFABC vai se aliar com os estudantes do conjunto do país e com a classe trabalhadora brutal que tem aqui nesse ABC. Obrigada. Agora é a Amanda Guedes. E depois está aberto, gente. Se inscrevam. Ninguém tem uma opinião diferente sobre o Futurice? Aquelas instigando aí vocês. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Amanda, sou ingressante de 2016 do BCH. Sou diretora de Políticas Educacionais da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, como vocês podem ver a blusinha. Também atuo aqui pelo Centro Acadêmico de Ciências e Humanidades, sou coordenadora administrativa, faço parte do movimento pela Universidade Popular. E eu queria, acho que os meus companheiros aqui antes de mim já falaram bastante sobre o quão nefasto é o projeto do Futurice e quanto é nefasto também o projeto inteiro do governo Bolsonaro contra a classe trabalhadora, contra os estudantes, contra a educação. E aí eu queria dar uma luz de esperança aqui e relembrar o quão bonito e o quão grande foram, quanto massificadas foram as manifestações do dia 15 e do dia 30 e falar por que elas foram tão grandes. No dia 15 e no dia 30, eu me lembro de ter visto colegas da universidade que eu nunca havia visto em nenhuma movimentação política. Colegas de universidade que eu não havia visto na ocupação que nós fizemos da reitoria em 2016, que eu não havia visto